Cara, recentemente, há uns meses atrás, o Elon Musk, pra quem não sabe quem é Elon Musk, Lagartos. é como se fosse o atual Steve Jobs. Peraí, fala isso de novo. Steven Steven? É Steve! Jobs, só que numa escala muito maior, porque o cara, ele tem assim planos mirabolantes, ele tem grana pra isso e ele consegue fazer as coisas. Ele é muito conhecido por causa de duas coisas. A primeira, que é a mais mundana mesmo, é sobre os carros elétricos que ele faz, que são os carros da Tesla, que é a empresa dele. Esses carros são carros elétricos, só que com a potência de uma Lamborghini, de uma Ferrari. E aí o cara não se limita só a construir o carro, ele faz toda uma estrutura para atender esse carro. Por exemplo, ele desenvolveu baterias onde você consegue instalar uma bateria na sua casa e aí você consegue carregar o carro direto dessa bateria. É como se reduzisse o custo com gasolina de uma forma assim absurda, tipo 95%, 90%, algo do gênero. E aí não só isso, é um carro que dá muito menos problema, ele não tem 1 trilhão de coisas que um carro normal tem, ele tem basicamente só a bateria lá dele, que é como se fosse o motor, e acabou. A outra empresa que é muito conhecida dele é a SpaceX, é uma empresa de naves, aonde o cara já está à frente da NASA, para vocês terem uma ideia, e ele tem a promessa que até em 2020 ele vai conseguir levar pessoas para visitar o Marte, tipo, ser uma coisa comercial, tipo, igual você pega um avião para fazer uma viagem, você vai pegar uma nave para ir para Marte. Ele já conseguiu praticamente solucionar um problema, que é um problema muito sério, porque hoje em dia a NASA ela usa uma nave e essa nave ela é descartável, ela não consegue ser reutilizável, porque eles não conseguem pousar a nave de volta. Porque imagina se você fosse fazer uma viagem daqui para São Paulo e o avião não pudesse ser mais usado, ele fosse usado só uma vez. As empresas de avião iam falir, é óbvio, né? Não tem como você usar uma vez só. Não, os aviões eles são usados 1 trilhão de vezes. Inclusive as nossas empresas elas usam aviões caquéticos, né? São uma porcaria, são um teco-teco. E aí esse cara, ele não é só o dono das empresas, ele é muito inteligente. Ele vai lá e bota a mão na massa, ele ajuda nas coisas, ele consegue desenvolver e resolver problemas. O cara é mesmo um visionário. E recentemente, há uns meses atrás, o Musk, meu amigo de infância, falou que não tem sombras de dúvidas, ele tem certeza absoluta que a gente vive dentro de uma simulação. Imagina aí mais ou menos o filme Matrix. Se você não viu Matrix, então assim, para de ver meu vídeo, porque você não vai entender nada. Pelo amor de Deus, você precisa ver Matrix, pelo menos o 1, tá? Porque isso é necessário para a sua vida. Eu acho muito interessante o papo de ficção científica no geral. Na verdade, ele não está falando muito de ficção científica, ele está falando de uma teoria mesmo. Eu acho muito engraçado como é que funciona a nossa memória. Vamos pegar 2 exemplos aí. O primeiro exemplo é, eu tive um ano repleto de coisas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas e ruins aconteceram e coisas intensas. Provavelmente a sensação que eu vou ter desse ano é que ele passou rápido. Eu vou ter muitas lembranças dele. Por quê? Porque muitas coisas intensas aconteceram e eu vou conseguir lembrar delas com mais facilidade, porque foram coisas marcantes pra mim, e eu vou ter muitas memórias desse ano. Agora o exemplo oposto. Eu tive um ano merda. Mas não merda no sentido de que aconteceram coisas ruins. Merda porque não aconteceu nada. Não aconteceu nada bom, não aconteceu nada ruim. Foi um ano instável, foi um ano em linha reta. Não aconteceu meio que nada. Foi um ano que eu tive uma rotina meio que igual a todos os dias, fazer a mesma coisa. Eu fui meio robô. Eu não fiz nada diferente nesse ano. O que eu vou lembrar desse ano? Eu vou lembrar menos coisas, porque eu tive menos coisas intensas, sejam boas ou ruins. Eu vou ter menos memórias desse ano. E aí esse ano, provavelmente, a sensação que eu vou ter dele é que ele vai ser um ano longo, que ele vai passar devagar, que nada intenso está acontecendo. Quando uma coisa intensa acontece, nossa sensação normalmente é que essa coisa passa rápido. Ela vai, vapt-vupt. Só que assim como provavelmente eu vou achar que esse ano ele passou de uma forma muito longa, ele foi um ano demorado, as lembranças que eu vou ter dele vão ser quase nulas, porque eu não vou ter nada intenso para lembrar. Porque como eu não tive acontecimentos intensos, é mais fácil eu não me lembrar das coisas do dia a dia, das coisas mundanas, da minha rotina. Tá, e agora o que eu faço com esses exemplos? Eu acho que a nossa relação com o tempo, de quanto tempo alguma coisa passou, de como eu me lembro de tal coisa, né? Porque quando você lembra de tal coisa, não é alguma coisa que aconteceu, é você lembrando
da memória que você tem daquilo, não é o fato de fato. É como você lembra do que aconteceu e não o que aconteceu. Tudo que a gente lembra já é meio distorcido. E aí se você tem muitas coisas intensas, o que resulta em muitas memórias, é como se você vivesse muito mais e o tempo passasse muito mais rápido para você. Porque você vai lembrar de tanta coisa, você vai ter tanta coisa para lembrar, que você vai envelhecer de certa forma mais rápido. E esse envelhecer não é fisicamente, vai ser mais palpável o tempo que passou. Uma pessoa que viveu vários anos numa rotina, vários anos sem fazer muitas coisas diferentes, quais são as memórias que ela consegue lembrar? O tempo para ela acaba sendo menos palpável, ela consegue lembrar de menos coisas. E aí, na cabeça dela, ela envelhece menos. Só que, novamente, envelhecer ou não envelhecer, nesse sentido, não está ligado em amadurecer ou não está ligado em você se desenvolver mais ou não como uma pessoa. Eu só estou falando mesmo da relação que você tem com o tempo e de como o tempo passa. Conforme a gente vai crescendo, vai vivendo várias etapas da nossa vida, a gente vai conseguindo olhar, assim como uma pessoa que se distancia mais de um quadro, a gente consegue olhar de uma forma diferente sobre as nossas fases da vida, sobre as coisas que passaram. Bergo, você começou falando do Elon Musk, de viver em uma simulação, Matrix, e depois você falou como é que a gente entende o tempo. Você tá muito doido, você tá perdendo totalmente a conexão e a semântica. Você tá perdendo, cara, você tá perdendo a semântica com os assuntos, entendeu? Não tá encaixando e tal. Não, calma aí, eu vou chegar lá. Talvez não nesse vídeo, mas eu vou chegar lá. Preciso conectar as coisas? Eu acho que eu não preciso. Bem, por hoje é só, é isso. Valeu, seja pílula, seja jantar, vídeo todo dia aí pra vocês. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.